Já está gravando? Agora. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês em mais uma aula, e hoje é a última aula do ano do Retina Instituto. Foi um curso preparado do início ao fim, com todo o esmero aí para vocês aí que estão nos assistindo, para vocês, nossos fellows queridos, para o nosso corpo clínico, e quem nada mais, nada menos, para fechar com chave de ouro, a doutora Gabriela Benetti, com uma aula imperdível, podem acreditar, de uveites posteriores. Bom, então, boa noite a todos. Vamos dar sequência ao módulo de uveites, né? Essa aula é um pouquinho maior do que a de uveites anteriores. Não vou entrar em detalhes, algumas principais eu destrinchei um pouquinho mais, mas porque é uma parte muito grande, né? Então, é difícil até de escolher quais que a gente vai abordar. Então, eu vou tentar fazer uma abordagem geral, tá bom? Lembrando dos critérios, então, do SAM, o uveite posterior é aquela onde a inflamação intraocular envolve primariamente a retina e ou a coroide, podendo inflamar tecidos adjacentes. Então, essa é aquela tabelinha do SAM, a gente vai estudar essa parte aqui. Então, a uveite posterior, ela pode manifestar como uma coroidite, focal, multifocal ou difusa, uma corioretinite, afetando os dois, começando pela coroide, uma retinocoroidite, maior exemplo é a toxoplasmose, né? Pode estar só na retina, uma retinite, ou uma neuroretinite, quando acomete também o nervo óptico. Aqui é um comparativo do livro de uveites do Dr. Fernando Orefs, comparando um pouco a incidência das uveites posteriores no Brasil com os Estados Unidos. Então, a gente vê que, às vezes, as uveites que a gente chama de não infecciosa, né, autoimune, elas são mais comuns nos países desenvolvidos, e as infecciosas, como toxoplasmose e AIDS, elas são mais frequentes em países como o Brasil, né, país em desenvolvimento. A necrose retiniana nesse estudo epidemiológico não apresentou tanta diferença entre os dois países. Essa tabela já tem mais tempo, né, mas é só porque isso permanece ainda uma verdade. Então, de uveites infecciosas, a gente pode ter uveite por bactéria, por vírus, protozoário, euminto, fungo. Cada um desses pode causar uma uveite. A gente vai estudar um pouquinho dessas. E as não infecciosas, a gente tem a doença de Arada, oftalmia simpática, sarcoidose, birdshot, pick, milds, coroidite serpentiginosa, que estão dentro do espectro das coroidites dos pontos brancos. Então, começando pelas infecciosas. A principal causa de uveite posterior em nosso país é a toxoplasmose ocular. Então, tanto em adultos quanto crianças, essa é a principal causa da posterior. O Toxoplasma gondii é um protozoário intracelular obrigatório e ele tem como os gatos o seu hospedeiro definitivo. O homem e outros podem ser o seu hospedeiro intermediário. Então, o toxoplasma ele tem algumas formas de apresentação, né? Ele tem a forma de cisto, onde vai ter o esporozoito, o taquizoito, que é a forma infecciosa, é que realmente infecta, né? E os cistos, que são os chamados bradizoitos, são aqueles que ficam latentes. Então, como que a gente pode ser contaminado pela toxoplasmose? Qual que é a transmissão? Os gatos que estão contaminados vão eliminar esses oocistos e a gente pode ingerir de maneira acidental. Qual que é a nossa principal forma de ingestão desses oocistos? É pela água e alimentos contaminados com esse oocisto, na higienização inadequada. O taquizoíto, ele pode vir no sistema circulatório, então transfusão sanguínea, e os bradizoítos são aqueles que podem ficar na forma de cistos. Então, aqui é do CDC, mostrando todas as formas possíveis em que você tem os hospedeiros intermediários até poder chegar em nós, né, nos humanos. Então, principais formas de transmissão. Esses dois verdinhos são os principais. Por isso que a grávida, muitas vezes, a gente pede, né? Muitas vezes não, a gente pede para não comer fora de casa. Então, a ingesta de água, frutas e vegetais contaminados com esses oocistos ou alimentos que são mal cozidos, que vão conter os cistos teciduais. Além disso, a gente pode aspirar, né? Contato de fezes do gato no solo. Transplacentária, transfusão sanguínea e transplante de órgão. E também quem tem gato e às vezes o gato circula em outros locais e dorme no mesmo quarto da pessoa, o que não é recomendado, isso pode ser uma forma de contágio, tá bom? O Toxoplasma gondii, a gente sabe que existem cepas diferentes e isso traz para a doença virulências diferentes dessas cepas.
Então, explica por que que alguns pacientes, em alguns locais, têm um quadro muito grave e outros têm um quadro mais brando, ou por que que alguns desenvolvem quadro ocular e outros não. Então, a cepa de tipo 2, ela tem menor virulência, ela é mais frequente nos Estados Unidos e na Europa. A cepa de tipo 1, é a atípica, ela tem maior virulência e ela é mais frequente no Brasil. Então, por isso que muitas vezes a gente vê casos mais drásticos, né, mais dramáticos de toxoplasmose. Ela pode ter manifestação tanto congênita quanto adquirida. Nessa figura, a gente vê a lesão típica da manifestação congênita, que é descrita nos livros, né? Cicatrizar. Lesão em roda de carroça, macular, atrófica com pigmento. E ela pode ter a manifestação adquirida, em que nos imunocomprometidos e idosos ela vai ter uma forma mais atípica e não como uma retinocoreidite focal, e no imunocompetente é aquela forma clássica que a gente já está acostumado, né? Em que você tem uma retinocoroidite focal, muitas vezes com uma lesão nova adjacente à antiga. Então, rapidamente sobre a toxicocongênita. IgM positivo no RN é igual a infecção congênita. A tríade clássica, né, aquela que a gente tem a retinocoroidite, hidrocefalia ou microcefalia e calcificações intracranianas, com déficit cognitivo podendo ou não acontecer. A toxicocongênita, é muito importante falar isso, os pacientes que têm toxicocongênita nem sempre eles terão essa lesão macular. Alguns vão ter, boa parte deles podem ter lesões periféricas, sendo que elas são bilaterais em cerca de 85% dos pacientes, tá? Então, lembrem disso, às vezes o paciente mais velho tem as lesões periféricas, não necessariamente descarta uma sífilis, uma toxoplasmose congênita. Esse recém-nascido, ele recebe a terapia específica no primeiro ano de vida todo, independente, muitas vezes, dele ter ou não todos os sinais. Então, se ele teve o IgM positivo, confirmou, esse neném vai receber 1 ano de tratamento para toxoplasmose. Se teve quadro ocular, a gente associa ou não corticoide a depender da inflamação. Se a lesão está ativa, a gente vai usar corticoide. Se ela está inativa, não usa corticoide. No imunocompetente, então, essa é a imagem clássica da toxoplasmose ocular. É uma retinocoroidite focal. Por que é importante falar retinocoroidite? Porque o sítio primário está na retina com acometimento secundário da coroide. Você tem a retinocoroidite focal, com uma vitreite sobreadjacente, que é o que a gente fala que é aquele fogging, como se fosse um farol na neblina, né? Adjacente é uma cicatriz pigmentada. Viu isso aqui? Diagnóstico clínico, autorizado a tratar. Os vasos próximos da lesão, eles vão estar embainhados, ou seja, inflamados, e muitas vezes você pode ver uma vasculite periférica, assim, 360, e não só próxima à lesão em atividade. Classicamente, essa arterite, quando a gente vê esses acúmulos inflamatórios nas artérias, a gente chama de arterite de Kyrielles, eu vou explicar aqui na frente, que é transitório, resolvendo o quadro, ela vai desaparecer. Não é patognomônica, mas é muito frequente. Então, aqui, nessa imagem superior, na seta, a lesão antiga com uma lesão extensa de necrose, né, retinocoroidite adjacente. Aqui um quadro já com uma vitreite importante, onde a gente consegue ver que tem uma lesão exudativa mais profunda. Aqui uma forma mais atípica, então você tem múltiplas lesões, você não tem a lesão pigmentada, isso aqui pode ser mais comum, tanto no indivíduo imunocomprometido, quanto no paciente que está com IgM ativo. Então, vamos supor, eu contaminei com toxoplasmose. Aí vai fazer meu fundo de olho, eu estou lá. IgM positivo, IgG positivo com lesões assim. Então, é mais do quadro atípico. E aqui nas setinhas, a arterite, né, de Kyrielles. Aqui a gente tem a formação aqui em cima, dá para ver até melhor. Bem na arteríola, esses depósitos esbranquiçados secundários à inflamação. Bom, nos imunocomprometidos, então, a gente tem a forma atípica, onde ao invés de você ter uma retinocoroidite focal, você passa a poder ter lesões múltiplas, grandes, bilaterais. Normalmente, a toxoplasmose é um quadro de manifestação unilateral, certo? Associado ou não à cicatriz prévia. Então, nessa imagem aqui, olha, essa área extensa da necrose, região macular, próximo de arcada e periferia. Outra forma de manifestação atípica é o que a gente chama de pontata externa, onde essas lesões são mais profundas. Se você observar, o vaso da retina passa por cima da lesão. Então, isso aqui não descarta toxoplasmose, é uma possibilidade de apresentação,
tá bom? A neuroretinite é uma outra forma de manifestação que a gente muitas vezes lembra de Bartonellose, mas a causa mais comum ainda de neuroretinite continua sendo toxoplasmose, porque é a mais frequente, tá bom? Diagnóstico, então, como eu falei, clínico é o aspecto da lesão na oftalmoscopia binocular indireta. Então, você tem segmento posterior acometido, você vai ter vitreite, você tem célula no vítreo anterior, biomicroscopia anterior, você vai ter PKs do tipo granulomatosos, com reação de câmara, de intensidades variáveis, a depender do quão inflamado está o segmento posterior, tá? Sorologia, ela é utilizada para confirmar ou descartar. Às vezes você tem certeza que deu dúvida, mas vem lá o IgM e IgG negativo. Se você tem muita certeza, a epidemiologia é forte, repete o exame, tá? O IgG, ele positiva 2 semanas depois da infecção. O IgM, ele aumenta na fase aguda, mas ele pode ser positivo por em torno de 1 ano. Então, não necessariamente o paciente com IgM positivo teve a infecção há 1 mês. Isso é importante para saber. Outro dado, na toxoplasmose adquirida, o paciente lá em atividade, a gente não fica acompanhando títulos de IgG, nem M, nem M, nem IgG, nem IgM. Tratamento. Por que a gente trata? Porque a gente vai ler que é um quadro autolimitado nos imunocompetentes, sendo mais agressivo nos imunocomprometidos. Mas o tratamento permite uma cicatrização mais rápida, reduz a progressão dessa cicatriz, que muitas vezes ela pode estar ali temporal, ainda não cometeu a mácula, e reduz também as recorrências, porque é muito desagradável. Além do fato de cada recorrência, você aumentando essa mancha cega do paciente, né, esse escotoma, podendo acometer a mácula. Então, é por isso que a gente trata. Se vocês forem ver em livros, vão ter, assim, indicações de tratamento, só lesões que são muito graves. Se for uma muito periférica, você está autorizado a não tratar. Então, só lesão próxima do nervo da fóvea, se tem baixa de acuidade visual, se tem uma vitreite, se a doença persiste por mais de 1 mês, se você está com o imuno comprometido, mas na prática, isso assim da minha escola, né, que foi o São Geraldo da uveíte, diagnóstico é igual a tratar. A gente não deixa de tratar os pacientes, tá bom? Tratamento, então, qual que é o preconizado? E aí, volto a falar, isso é de escola. Se vocês forem olhar em São Paulo, passam Bactrim para todo mundo. Aqui em Minas, no São Geraldo, a nossa escolha, a terapia de escolha, é o tratamento clássico, 42 dias de tratamento. O clássico, ele combina 3 medicamentos, né? Sulfadiazina, 1 grama de 6 em 6 horas, então são 2 comprimidos de 500, com a pirimetamina de 25 miligramas. Lembrando que a gente começa com uma dose maior. Então, os 2 primeiros dias, o paciente toma 3 comprimidos pela manhã. No terceiro e do quarto, ele toma só 2 comprimidos. A partir do 5º dia, 1 comprimido até o final. E o ácido folínico, que o paciente tem que mandar manipular, 7,5 miligramas por dia, todos os dias. Não adianta ser ácido fólico, tem que ser o folínico. Associado com corticoide, 0,5 a 1 miligrama por quilo, com desmame semanal. A gente tem tido uma escassez, uma dificuldade de abastecimento da sulfadiazina, então a gente tem substituído ou pela clindamicina ou a azitromicina, que é o mesmo esquema se o paciente é alérgico à sulfa. A azitromicina a gente tem feito muito, é 1 comprimido de 500 em dias alternados, então o paciente toma um dia sim, um dia não. Na AIDS, o tratamento vai ser por um período prolongado e o Bactrim F entra como uma alternativa. Não é que eu não uso nunca, ou a gente não utiliza nunca. Às vezes a lesão é muito periférica, o paciente tem dificuldade de compreensão ou dificuldade de acesso à medicação, tratem com Bactrim F, 800/160, 2 vezes ao dia, tá? Acabamos, então, toxoplasmose, passamos para a segunda, que é a sífilis, que é muito importante, que tem tido um aumento, assim, considerável. Já perdi as contas de quantas vezes a gente interna paciente para tratar, mais de 1 por mês, não só na rede pública, mas também na privada. Então, o agente etiológico é o treponema pálido. Transmissão, principal forma é a DST, né? É uma doença sexualmente transmissível, mas você pode entrar em contato por via sanguínea, lesão infeccionada, até mesmo transplacentária. Ela é a grande imitadora. Tem que pensar em sífilis sempre, tá, gente? Não tem jeito. Viu uma uveíte posterior anterior, tem que descartar sífilis. Numerosas manifestações oculares, desde uma uveíte anterior, com um pouquinho de vitreite, até uma neurite, vasculite, placoide, são inúmeras as manifestações. E o bom é que é uma doença que tem cura. Trata, o paciente que está com um quadro inicial, ou até mesmo moderado, ele fica praticamente sem sequela nenhum.
Nenhuma. Agora, atrasar diagnóstico e tratamento, comprometimento cardiológico, neurológico e oftalmológico. Então, os estágios, aí vamos lembrar lá da escola, né? O primário, secundário e terciário. O primário é aquele período de incubação de 3 semanas, onde você vai ter a lesão do cancro, que é indolor, é solitário, e o problema é onde a espiroqueta inoculou. E a grande questão é que tem uma resolução espontânea, então não dói, às vezes o paciente não vê. Secundário, normalmente 6 a 8 semanas após o contato com a espiroqueta. Você pode ter o clássico, né, a linfadenopatia, que acomete inclusive a palma das mãos, o rash maculopapular, né, que acomete a palma das mãos, e a uveíte, em torno de 10% dos pacientes acontece nesse estágio, então é o período que normalmente mais acontece. Só que ele tem um período de latência muito grande, de 1 a 10 anos, então é difícil às vezes você precisar. Agora, na investigação clínica, você pergunta se o paciente teve um quadro de alguma relação sexual que possa ter sido suspeita ou desprotegida, e se ele lembra de alguma lesão na área genital. Isso corrobora ainda mais seu diagnóstico. Terciário, 1/3 dos pacientes pode desenvolver. O quadro, entre as benigno, né, seria alguma sifilítica, que é muito raro, e a sífilis cardiovascular. A uveíte acontece em 5% desses casos, mais ou menos. Como o olho é uma extensão do sistema nervoso central, a gente trata esse paciente como neurosífilis, então ele vai ser internado, a gente vai falar sobre o tratamento, para receber penicilina cristalina. A uveíte pode acontecer em qualquer um desses estágios, tá certo? Aqui o rash, então, maculopapular, que acomete a palma das mãos, que é um clássico da sífilis. E aí, como que é a manifestação? Como eu disse, múltiplas, a grande imitadora, você pode ter qualquer uma dessas manifestações. O que é o clássico que a gente descreve? É a corioretinite focal, multifocal, onde você tem essas múltiplas lesões amarelo-acinzentadas mais posteriores, que é a chamada placoide posterior sifilítica. Quando a gente faz um OCT, você vê o acometimento ali direitinho de retina externa, com rarefação de zona elipsoide ali, EPR. Muitas vezes é descrito como patognomônica de sífilis secundária. Na anjo, você vai ter uma hipoinicial com estene tardio e uma vasculite associada. Na endocianina, lesões hipocianescentes. Então, naquelas coroidites sem diagnóstico, por isso que a sífilis sempre entra como uma hipótese até que você fale que não é infeccioso. Então, aqui algumas imagens de manifestação de sífilis. Aqui a placoide posterior, então a hipoinicial com o staining tardio, e a lesão, tá vendo? Dessa placa mesmo, mais branco-amarelada profunda, a gente vê que tá por debaixo da retina, o vaso passa por cima da lesão. Aqui uma imagem do Janus, onde você tem uma vasculite, com uma papilite, né, manchas algodonosas, hemorragia. Aqui, como uma forma de retinite, como uma necrose, então vai entrar com diagnóstico diferencial de necrose retinina aguda por herpes, até mesmo tóxico, dependendo, atípica, só que ela tem uma progressão um pouco mais lenta. A gente vai ver que necrose retiniana, progressão muito rápida. Aqui uma manifestação de papilite, então nervo óptico quente, edemaciado. Aqui embaixo cortou, mas estava com uma hiperfluorescência de disco da angiografia. E aqui essa imagem, que é até uma cortesia do Daniel Vitor para a Academia Americana, em que você tem essas lesões do tipo puntata, que são esses múltiplos infiltrados aqui na retina, associada à área de edema, com hemorragia e um vítreo turvo, né? Qual que é o diagnóstico? Clínica e sorologia, com uma epidemiologia também favorável. Então, esse paciente, você vai ter a clínica, a uveíte posterior, é a principal, vai fazer o teste sorológico. Você pode fazer o teste rápido, inclusive, ele sendo positivo com os outros negativos ou não, né? Com quadro clínico tipo, você já está autorizado a tratar. A gente sempre pede a punção lombar, lembrando que é uma manifestação considerada como uma neurosífilis. Se esse líquor vier alterado, não só com o VDRL, mas também com aumento de celularidade, você está autorizado a tratar. Sempre testar anti-HIV, você tem uma alta taxa de co-infecção nesses pacientes. Então, testou sífilis, sempre vai testar HIV também, né? Vai fazer o teste. Quais são os testes que a gente utiliza? No Brasil, é VDRL e FTBS, são os principais. Tem o RPR também. Eles são testes não treponêmicos. Eles avaliam a atividade de doença e monitoram também a resposta ao tratamento. Quando que a gente pode ter falso positivo? Lúpus,
TB pode dar um falso positivo, endocardite, HIV, tanto que um dos critérios de lúpus era um VDRL positivo, né? Então, lembrar disso. Um dado importante, sempre pedir um treponêmico e não treponêmico. Por quê? Às vezes você tem um VDRL negativo, mas você pode ter um teste negativo com um paciente com sífilis, é chamado de efeito prozona. Você tem tanta espiroqueta que não consegue a diluição, e aí você tem esse efeito que a gente chama de prozona. Então, se você tem um paciente com VDRL negativo, suspeita forte, FTA-BS positivo, você pode pedir no laboratório, assim, diluição, considerar efeito prozona. Porque às vezes você consegue, desse tipo de teste, identificar um VDRL positivo. O FTA-BS, então, ele sempre vai ser positivo, uma vez que o paciente teve contato. Então, ele trata o VDRL e reduz, mas o FTA-BS vai sempre ficar positivo, tá bom? Falso positivo muito pouco nesse teste não treponêmico. Qual que é o tratamento, então, da sífilis, da uveíte posterior com sífilis? Considera como um portador de sistema nervoso central, doença do sistema nervoso central, então, pede punção lombar pela neuro, ele vai receber penicilina cristalina endovenosa, 4 milhões de 4 em 4 horas por 14 dias. Depois, quando ele tem alta, você vai complementar com 3 doses de penicilina cristalina. Então, ele vai receber 1 milhão e 200 em cada nádega, ou seja, 2.400 semanalmente. Então, a cada semana ele vai no posto de saúde ou no hospital para receber. Ah, mas não pode usar ceftriaxona, cloranfenicol. A gente vê descrito esses tratamentos como alternativa em pacientes que são portadores de alergia ou por algum motivo não conseguem internação, mas o que a gente vê é que o tratamento desses pacientes com ceftriaxona, os resultados não são tão satisfatórios e às vezes você tem mais complicação posterior, às vezes tem mais MER, outros quadros inflamatórios. Já aconteceu no São Geraldo, por exemplo, de paciente falar que é alérgico, e aí vem a equipe da Infecto e tenta fazer a dessensibilização desse paciente, sabe? Para ele receber a penicilina mesmo. Tem a reação da Jersey-Herxheimer, que é uma hipersensibilidade do hospedeiro quando ele está muito infectado. Então, você começa a tratar, ele tem liberação de numerosas espiroquetas nessas primeiras horas, 24 horas do tratamento. Então, ele vai ter febre, hipotensão, taquicardia, mal-estar, calafrio, pior, às vezes, do quadro ocular, e tem que ter um suporte intensivo e observação. É raro, tá? Mas é descrito. Aqui eu deixei a colinha só para lembrar do tratamento de sífilis, né? Primária, secundária ou quando você tem a terciária ou indeterminada, sem o quadro ocular, você pode tratar só com a penicilina benzatina. Mas o tratamento de início é a penicilina cristalina, que está até escrito errado, viu, gente? É penicilina benzatina aqui, que é a muscular. Depois eu corrijo. Próxima bacteriana, TB. TB também ela mimetiza alguns quadros. Existe um aumento do quadro por tuberculose devido ao aumento da incidência do HIV, então a gente tem essa associação. Você tem também uma manifestação múltipla, você pode ter uma uveíte anterior, você pode ter uma neurite ótica, você pode ter uma vasculite, coroidite, que são esses tubérculos, né, da coroide, que a gente vê essa lesão, então, elevada, profunda, subretiniana, você faz um OCT, tá aquele lesão granulomatosa grandona no OCT. Essa é a forma mais típica, né, mais comum. Depois de tratar, você tem uma cicatriz e resolução completa do quadro. Detalhe importante que eu esqueci de falar na sífilis, gente, a gente associa corticoide depois que inicia o tratamento, tá? Assim como toxoplasmose. Então, iniciou o tratamento específico, você começa com um corticoide de 0,5 a 1 miligrama por quilo. Tratamento de TB. Você utiliza, então, o esquema RHZE por 2 meses. Depois, você começa a usar o esquema só RH por 4 meses. Então, são 6 meses de tratamento. Lembrando que, guardem isso, TB é um diagnóstico raro. Então, não é porque o paciente veio com teste tuberculino positivo que você vai falar que aquela uveíte é por TB. Você tem que descartar todas as outras mais prováveis. Então, às vezes, tem uma uveíte anterior que está recidivante, crônica, a única coisa que você tem um teste tuberculino positivo, ok, você vai tratar. Mas você não vai tratar de primeira, até porque no nosso país é uma doença que quase todo mundo já teve contato. Então, o teste tuberculínico, quase todo mundo não, né? Mas o contato é importante. Então, o teste tuberculínico positivo, ele detecta o quê? Contato ou doença.
Então, não necessariamente esse paciente vai ter que ser tratado, tá? Lembra disso, porque às vezes tem um tratamento iatrogênico, esse paciente não tem TB necessariamente. Doença da arranhadura do gato é uma doença que começou também a aumentar. Eu suponho, tem muito mais gente agora tendo gato doméstico e muitas vezes o gato você não consegue ter o controle adequado, né? Que ele vai ficar só em casa. Então, às vezes, gente que mora em casa, ele pula para o vizinho, depois volta. Então, aumenta a chance desse gato transmitir doenças. Então, o agente etiológico mais comum é a Hanseníase, mas tem a quintana também. Diversas manifestações oculares e a transmissão é por arranhão ou mordedura de gatos aparentemente saudáveis. Envolvimento ocular, então, várias formas clínicas. Você pode ter a síndrome de Parinot, que é a síndrome óculo-glandular, em que você tem acometimento dos olhos, como a conjuntivite folicular, manifestação de linfonodos ipsilaterais. Neuroretinite é a manifestação mais conhecida, que é onde a gente tem estrela macular, mas ainda a mais comum é por toxoplasmose, tá, gente? E a retinite focal é a manifestação mais comum da bartonelose. Então, são focos de retinite que eu vou demonstrar à frente. Um aspecto importante é lembrar que, às vezes, a manifestação cursa com esse aspecto angiomatoso no disco óptico. Então, como se tivessem vasos sanguíneos ali sobrejacentes ao nervo óptico. Então, aqui, essas imagens são do Januzzi. Então, olha como é que esse disco fica inchado, com esse aspecto que a gente fala angiomatoso, né? São os vasos, muitas vezes por cima. E aqui é a estrela macular, que é esse aspecto de fogo de asfixia, que é uma exudação. Quando você vê os exudatos, esse paciente já está numa fase de resolução, tá, gente? Mas a gente vai tratar do mesmo jeito. Ponto importante para bartonelose. Epidemiologia. Muitas vezes você vai ver um paciente assim, você tem que fazer diagnóstico diferencial com toxoplasmose. O paciente não tem epidemiologia nenhuma para gato, dificilmente isso vai ser bartonelose, tá? Porque tem que ter o contato direto com o gato. Não tem gato, nunca conviveu com gato, até que se prove o contrário, isso é toxoplasmose, tá bom? Então, aqui é uma imagem também da Academia Americana. Aqui é a neuroretinite e olha os infiltrados retinianos. Então, sempre que você vê um quadro desse, mapeia bem a periferia para ver se você vê esses focos, esses infiltrados retinianos, que aqui no OCT são bem evidenciados. Porque aí é mais para Bartonella, tá? Do que para toxoplasmose, que é a doença da arranhadura do gato. Diagnóstico, então, história, mais clínico, então tem que ter epidemiologia. Sorologia, o IgG tem que estar positivo pelo menos acima de 1 para 256. Lembrando que isso pode variar um pouco de laboratório. Tem laboratório que às vezes a titulação de 1 para 320 ainda pode ser considerada normal, tá? Então, lembrem disso na hora de fazer o pedido e avaliar o exame. Tratamento de escolha, doxiciclina, 100 miligramas, 2 vezes ao dia, 2 a 4 semanas no imunocompetente, normalmente a gente trata por 4 mesmo, no imunocomprometido 4 meses. Você também pode tratar com rifampicina, ciprofloxacino e o Bactrim. Então, muitas vezes, em alguns locais, se você não vai ter o acesso, o paciente não consegue fazer, você tem um quadro que você está na dúvida, trate com o Bactrim e associa ou não, né? E aí você associa ou não corticoide, dependendo do que você tiver de exame. Mas se não deu para fazer exame, trata com o Bactrim, reavalia esse paciente, depois associa o corticoide, tá? É uma possibilidade também. Saindo das bacterianas, passando para virais. Aqui eu vou só citar para lembrar que tem doenças que estão relacionadas a vírus, mas não é uma manifestação especificamente do vírus, é da doença. Então, a microangiopatia do HIV é uma delas. Lembrar de pacientes com manchas algodonosas, microhemorragias, tem sempre que acender um alerta para descartar também a AIDS, ok? CMV. Então, o CMV já causa uma doença ocular. Nos imunocompetentes, lembrando da aula de uveítes anteriores, a uveíte anterior por CMV, então hipertensiva, PKs difusos, às vezes em moeda, atrofiriana, endotelite, essa é no imunocompetente. Aqui a gente está falando da uveíte posterior por CMV, então é no imunocomprometido. Então, o paciente está tratando de linfoma, HIV sem controle, leucemia, transplantados, imunossuprimidos, doenças genéticas que cursam com imunocomprometimento, tudo isso pode cursar como uveíte posterior por CMV.
É o principal vírus de infecções congênitas, é importante também lembrar, tanto que entra nos exames, né, que são feitos no pré-natal, e é uma doença definidora de AIDS. Esse paciente normalmente tem um CD4 abaixo de 50. Manifestações, então, do CMV. Ele pode cursar como uma retinite fulminante, essa é a forma clássica, é aquela que é descrita como mostarda e ketchup, que são essas necroses com hemorragias entremeadas na necrose. Então, você tem essa retina edemaciada, esbranquiçada, normalmente peridiscal. E repara a diferença, a gente vai ver depois na necrose, como que esse vítreo é claro. Então, o paciente não tem tanta inflamação, não tem tanta vitreite. Isso ajuda muito. Aqui a manifestação do tipo granular, guardem bem esse aspecto, porque muitas vezes o paciente se apresenta como uma forma mista. Tem o fulminante junto com a granular. A granular são essas lesões mais indolentes. Então, o paciente pediu para ser avaliado lá, HIV, acabou de descobrir a doença. Polo posterior, às vezes, não tem nada, tem que dilatar. Você pode ter essas lesões mais granulares periféricas, que elas vão progredindo mais lentamente, mas elas progridem. E a inflamação, ela está na borda da lesão, tá bom? E aqui, a angeite dos vasos congelados foi descrito principalmente na infecção do CMV congênito, mas esse tipo de manifestação, que é a frosted branches, que parece estar congelado mesmo, você pode ter em outras doenças, né, como sarcoidose. Então, não é patognomônica, mas se você avaliar um paciente, tem essa frosted branches, tem esse aspecto de retinite fulminante, às vezes tem um aspecto granular, até que isso prove o contrário, isso vai ser CMV. E guardem isso, o vítreo não está muito inflamado, esse paciente é imunocomprometido. Olha que foto linda do Januzzi, uma retinite o quê? Fulminante, mostarda e ketchup, mas olha como é que aqui a gente vê um aspecto mais granular. Então, isso ajuda. Isso aqui é um quadro dramático, né, gente? É por isso que é importante mapear, porque esses focos, eles vão coalescendo, então o paciente tem sempre que ser mapeado. E aqui a vasculite com a hemorragia perivascular. Tratamento desse paciente, internado, obviamente. Você vai fazer ganciclovir 5 mg por quilo, de 12 em 12 horas por 14 dias. E depois, você faz uma dose de manutenção com valganciclovir. 900 mg, 3 vezes ao dia por 3 semanas. Dado importante, no nosso meio, a principal manifestação de CMV, retinite por CMV, vai ser o paciente com HIV. Então, ele recebe o ganciclovir por 14 dias, mas você vai acompanhar o CD4 desse paciente. Ele tem que subir o CD4 para pelo menos 200, para depois ele conseguir parar de receber esse ganciclovir de manutenção, tá? Então, às vezes o paciente tem alta, mas ele fica indo no centro de referência para receber uma dose de uma vez por dia do ganciclovir. Próximo vírus causador de uveíte posterior. O principal, né, vai ser o herpes zoster, que vai dar a necrose retiniana aguda. Então, vamos lá. Qual que é a diferença por CMV? Esse tipo de vírus, esse tipo de uveíte posterior vai acometer o imunocompetente. Então, só eu. Não tem nenhum imunocomprometimento, tive contato, eu posso ter uma necrose retiniana, o que dá mais medo, porque é um quadro muito mais dramático, tá? Homem e mulher, em teoria, incidência semelhante. Quinta e sétima década de vida, principalmente. O principal agente etiológico é o zoster, mas também pode ter pelo simples CMV, mas o principal vai ser o zoster. Pode ter um pródromo ou não. Pode ser anos após um quadro dermatológico. Então, o paciente teve lá um herpes oftálmico, e aí, depois de anos, ele vai manifestar uma necrose retiniana aguda. O paciente cursa com BAV, dor, fotopsia unilateral. Esse quadro é dramático, porque é uma necrose extensa, rapidamente progressiva, com altas taxas de descolamento de retina. O olho contralateral ele pode ser acometido, normalmente 6 meses, mas pode ser até anos depois. Então, a gente trata esse paciente, muitas vezes, focando em salvar o outro olho, dependendo do jeito que ele chegar, tá? Lembrar de uma coisa. Qual que é o principal diagnóstico diferencial? Vai ser a toxoplasmose, porque às vezes você vai ter vitreite intensa, necrose periférica, só que a progressão é muito rápida. A toxo ela é lenta, ela fica ali localizada. A necrose retiniana progride de uma vez, toma a retina toda. Então, qual que é a tríade clássica da necrose retiniana aguda, que às vezes em São Paulo eles falam ARN, né, que é o NRA?
É uma arteriolite oclusiva. Então, olha nessa imagem aqui, a artéria toda inflamada. Se fizer uma anjo aqui, não passa nada. Está ocluído pela inflamação. Com uma vitreite importante, então os meios estão turvos, e retinite multifocal. Então, você tem múltiplos focos de retinite na periferia. Então, não começa pelo polo posterior, é periférico. O polo posterior é por último. E você torce para não pegar, porque provavelmente já está descolada essa retina. Com nervo óptico associado, você vai ter um DPAR, tá bom? Diagnóstico clínico. Diferencial, com tudo que eu já falei, mas a principal que a gente sempre, às vezes, precisa tratar para os dois, quando você não consegue ter um meio transparente para visualizar bem, é toxoplasmose. Então, não é incomum você ver paciente, às vezes, internado, tratando com aciclovir venoso e recebendo tratamento para toxoplasmose. Qual que é uma das hipóteses que nos ajuda a diferenciar? No Brasil ainda não é tão feito, mas isso tem mudado. É a coleta de humor aquoso. Por quê? Como é uma uveíte importante, tanto da toxo quanto da necrose, você coleta esse humor aquoso com célula e faz o PCR. E aí você consegue identificar se é positivo para herpes, se é positivo para toxoplasmose e tentar direcionar seu tratamento, tá bom? Como que é o tratamento do paciente, então, com necrose? Aciclovir endovenoso, paciente internado, 10 miligramas por quilo. 8 em 8 horas, 10 a 14 dias. Normalmente fica 14, às vezes prolonga até para 21, mas normalmente 14. Corticoide associado, 24 a 48 horas após a terapia antiviral. Lembrando, é um quadro com evolução, muitas vezes, para descolamento de retina. Então, se tiver meios possíveis para tentar tratar com laser, alguns locais preconizam esse tratamento de laser cercando ali a área da necrose. Após esse tratamento, o paciente recebe um tratamento de manutenção com aciclovir oral. O Zoster, a dose de manutenção, né, são 800 miligramas 5 vezes no dia por 3 meses, porque esse quadro é drástico, e depois a gente vai reduzindo, até que esse paciente pode cair 1 ano, 2 anos, ou até para o resto da vida, se for olho único, com a dose de 800 2 vezes ao dia, tá? Herpes simples, 400 miligramas. Aqui um quadro dramático de necrose. Olha como é que lembra, muitas vezes, se não tivesse outros comemorativos, a CMV. Então, a necrose confluente, vasculite, só que olha como é que esse vítreo é muito mais turvo do que esse vítreo aqui, né? Não compara. Então, e você não quer que o paciente chegue aqui, tá, gente? Os focos são múltiplos antes de coalescer tudo. Então, quais são os critérios diagnósticos da necrose retina aguda? Que o diagnóstico é clínico. 1 ou mais focos de necrose retiniana localizado na periferia da retina, com rápida progressão sem terapia antiviral, com uma distribuição, né, circunferencial e com uma vasculopatia oclusiva. Então, você tem oclusão por processo inflamatório, com uma vitreite proeminente. Vitreite tem que ter na necrose, tá? Necrose retiniana aguda que eu tô falando. Neuropatia óptica, esclerite, dor suportam o diagnóstico, mas não é o critério maior para você falar que tem necrose. Dando sequência, então, mais um causador, a toxocaríase, é uma causa importante dos eumintos. Crianças e adultos jovens podem ser acometidos. É mais de criança porque a contaminação é via orofecal. Então, a criança que muitas vezes está lá brincando numa caixinha de areia, tem um cachorrinho que passou ali, que é filhote, tem a larvinha da toxocara, faz o cocô na areia, a criança brinca, pega na areia, põe a mão na boca, a criança come tudo, né, gente? Então, é a principal forma, tá? É raro de ser bilateral e é uma das causas de leucocoria. Então, acende lanterna e a luz para o diagnóstico diferencial com os tumores. Então, diagnóstico diferencial, retinoblastoma, persistência de vasculatura fetal, Coates, faltou o T aqui, toxoplasmose, HOP, vitreoretinopatia oxidativa familiar. Então, os diagnósticos diferenciais são muitos. Como que é a distribuição? 25% podem cursar com essa leucocoria, endoftalmite crônica, né, que você vai ver aquela celularidade importante do vítreo, 25% dos casos. Granuloma macular, então aqui muitas vezes faz diagnóstico diferencial, entra Coates, esse dia a gente tratou um caso de Coates bem macular, central, com diagnóstico diferencial de toxocara.
E aqui o quadro mais clássico, o que a gente mais lembra, é esse granuloma periférico, que faz essa tração, né? Esse dragging macular, às vezes está até ligado ao disco óptico, que é 50% dos casos os pacientes vão ter essa manifestação clínica. Respirando, vamos para as não infecciosas. Aí aqui, gente, eu vou só citar, porque senão essa aula ia ficar impossível, né? Imagino que todo mundo já está até cansado, mas aqui a gente vai tentar ser mais breve. Então, das não infecciosas, eu coloquei aqui a arada, só para vocês lembrarem, mas ela é classificada como uma panveite, ou seja, você não identifica qual tecido que realmente está mais inflamado. A úvea está toda inflamada. E qual que é o espectro igual à arada, mas você tem a história do trauma, é a oftalmia simpática. Então, isso aqui é só para lembrar. Então, a doença de arada é uma uveíte, é uma panveite do tipo granulomatosa, onde você vai ter esses múltiplos descolamentos serosos, olha esses bolsões. Olha como que essa coroide está infiltrada. Então, esse fundo de olho ele fica mais alaranjado, é porque a coroide está toda infiltrada, toda inflamada, tá? Uveíte com PCAS, pode dar sinéquia, muito inflamado, cicatriza de 1000 formas. O que é um diagnóstico importante para lembrar de arada? É uma doença de pigmento, de melanócitos. Então, você pode ter alguns sinais. Aqui o vitiligo perilimbar, que é o chamado de sugiura, sinal de sugiura, não é tão difícil de achar, só que a gente só cumprimenta que a gente conhece, então tem que examinar para olhar, para perceber. E aqui, lembrando o vitiligo, ó, da pálpebra como a poliose dos cílios. E o que é a poliose? São os cílios de cor esbranquiçada fora da fase etária, né? Sem ser com 80 anos. Próxima doença de uveíte posterior não infecciosa, sarcoidose ocular. Lembrando que a uveíte é um ponto muito importante para a sarcoidose, para definir sarcoidose ocular. Então, esse aqui são os últimos critérios para diagnóstico de sarcoidose ocular, não vou destrinchar todos, mas como que você tem o diagnóstico? Sarcoidose ocular definitivo, você tem uma biópsia, então o paciente tem tem uma lesão lá de conjuntiva, com uma uveíte típica, granuloma, uveíte anterior granulomatosa, tem alguma lesão no polo posterior, você faz a biópsia dessa lesão da conjuntiva e tem uma uveíte compatível, sarcoidose ocular, diagnóstico definitivo. Sarcoidose ocular presumido, você tem 2 sinais intraoculares, e aí pode ser qualquer um desses aqui. Então, doença bilateral, granuloma de disco, periflebite, que é aquele tipo do Kendall Walks, que eu vou mostrar uma imagem, que é aquela cera de vela, né? Snowballs ou opacidades periféricas no vítreo, sinéquias anteriores no trabeculado, né? Fechando ali o ângulo, precipitados ceráticos do tipo Mutton Fat, ou seja, granulomatosos, e nódulos de Kepp e Bussard. Então, qualquer um desses dois, com uma linfadenopatia hilar bilateral e sem biópsia, você tem o diagnóstico de sarcoidose ocular presumida. Sarcoidose ocular provável. Aí você já precisa de 3 sinais intraoculares, 2 sinais sistêmicos, aí entra linfadenopatia hilar bilateral, teste tuberculínico negativo, elevação da ECA, lisozima, o índice CD4, CD8, aí linfopenia. Se você tiver 2 desses com 3 oculares, mas você não tem biópsia e não tem linfadenopatia, você tem um diagnóstico de sarcoidose ocular provável. Aqui só lembrando as manifestações, né, que está naquele outro quadro, que a gente pode ter na sarcoidose ocular e nos exames laboratoriais. Aqui essas imagens são da Academia Americana. Então, as lesões granulomatosas, ó, na pele, na pálpebra, na conjuntiva, então muitas vezes você pode ter tanto na tarsal inferior quanto superior, às vezes você consegue ver esses nódulos mais na região da íris, que são como se fossem nódulos de Kepp e Bussaka, e aqui muitas vezes você pode biopsiar, né? O acesso é mais fácil. Olha aqui quantos precipitados ceráticos do tipo Mutton Fat e o tanto de nódulo de Kepp e Bussaka. Olha o tamanho desses nódulos, tá? Um granulomatoso mesmo. E aqui uma avaliação de segmento posterior, mostrando os numerosos. Aqui embaixo, ó, você consegue ver essa imagem cera de vela, tá vendo? Onde você tem essa vasculite, que é a chamada de Kendall Walks, que lembra também a frosted branch, né? Mas são esses acúmulos inflamatórios. E aqui, celularidade no vítreo. Então, lembrando aí de sarcoidose.
Só citando agora as coroidopatias para a gente finalizar, que são os espectros da coroidite dos pontos brancos. São muitas mais manifestações do que essas que eu vou colocar. Eu coloquei algumas que às vezes são mais frequentes em provas e que vocês podem ouvir falar. Então, birdshot é uma inflamação crônica, bilateral e rara, grave, é igual a imunossupressão, tá certo? É mais tipo de mulher branca, terceira e sexta década de vida, tem associação com o antígeno HLA A29. Qual que é um ponto importante de birdshot? Essas lesões não pigmentam, elas ficam sempre amareladas. E por que é chamado de birdshot? Que é a arma, é a munição para matar pássaro, que é uma bolinha metálica. Então, na imagem aqui, vocês vão ver direitinho. O edema macular cistoide que acontece nesse paciente é o principal causador da baixa acuidade visual e você pode ter inúmeras complicações, como membrana, roturas, a própria inflamação que pode ser grave, cursando com baixa de visão. Então, essa aqui é a imagem clássica do birdshot. Então, são essas múltiplas lesões na região equatorial e pós-equatorial que não vão pigmentar ao longo do tempo. E são essas múltiplas lesões arredondadinhas. Então, a munição para matar o pássaro, que é o desse de birdshot, é desse jeitinho. São múltiplas munições que saem de uma vez, tá certo? Tratamento, corticoterapia e início de imunossupressor rápido. PIC é um outro espectro das coroidites. PIC lembra de pontinho, pequenininho. Então, é uma inflamação idiopática focal na retina externa e coroide. Lembra da mulher jovem míope, tá aqui a fotinho da míope. O paciente vai ter metamorfopsia, fotopsia, são sintomas muito importantes da PIC. Ela é bilateral e um ponto importantíssimo, não tem inflamação no vítreo. Birdshot tem vitreite importante, neurite, PIC não tem. Uma imagem de PIC, então. Olha o tamanhozinho dessas lesões, piquititas. Lesões agudas, pequenas, múltiplas, bilaterais. E a principal causa de baixa de acuidade visual é o quê? A neovascularização de coroide, porque você tem um cometimento de retina externa e coroide, causando ali uma fragilidade, aumentando a chance de desenvolver uma neovascularização. A cicatriz ela é atrófica e fica com um halo hipopigmentado, tá bom? Elas não são periféricas, então PIC é pequena polo posterior. Lembra disso. Aqui é uma imagem linda, ó, do estudo multimodal de lesões de PIC, onde você vai ter as alterações hipocianescentes. Aqui no OCT, essas lesões com aspecto mais druseiforme, tá bom, gente? Mildes é uma outra coroidite clássica, né? Que a síndrome dos múltiplos pontos brancos evanescentes. Então, evanescente significa que ela vai embora rapidinho. Então, tem um curso bom, ela é unilateral, diferente das outras coroidites que são bilaterais. É um quadro autolimitado, em 2 a 10 semanas esse paciente tem uma visão normal. O que pode persistir é um quadro de alteração do campo visual. Ela também acomete jovens, míopes, sexo feminino, só que um pouco mais jovem que a PIC, tá? As duas são de miopia, mas essa aqui é um pouquinho mais jovem. O que é importante de Mildes? Primeiro, lembrar que ela é unilateral, que esse quadro é evanescente, ele resolve sozinho, e tem pródromo gripal em boa parte dos pacientes. Então, aqui a clínica, múltiplos pontos brancos com uma fóvea granular. Isso é quase que patognomônico, assim, de Mildes, tá? Os pacientes podem ter também uma hiperfluorescência de disco, e esse quadro, se você não documentar na hora, passa um tempo e você não enxerga mais nada ali. Então, viu o paciente com uma leve vitreite, múltiplos pontos brancos, unilateral, documenta. Isso para tudo na vida, gente. Viu o paciente, conseguiu documentar, é importantíssimo. Próxima coroidite, a coroidite serpenginosa. É uma coroidite um pouco mais profunda, com um aspecto um pouco diferente dessa que a gente escreveu, porque a lesão não é tão circular, ela é mais confluente, serpenginosa. Em alguns lugares, falam que os homens são um pouco mais acometidos, lembrar da serpente, um pouco mais acometidos, mas em outros fala que a incidência é igual. Mas são pessoas um pouco mais velhas, diferente de PIC, que é mais jovem, por exemplo. Você tem uma baixa de acuidade visual, sem dor, e a vitreite é mínima. Por que esses pacientes, às vezes, demoram a perceber a baixa de visão? Porque a lesão, ela começa no disco óptico, com aspecto helicoidal e serpenginoso, então vai assim,
e ela vai saindo do nervo até acometer a mácula. Então, às vezes, esse paciente tem uma lesão discal, depois não acometeu a mácula, ele não percebeu o aumento de mancha cega, nada. Até que ele sente a baixa de visão é porque já está acometendo a mácula. É uma doença inflamatória progressiva, também tem que ter imunossupressão, tá? Senão esse paciente não controla. A PIC também tem que ter imunossupressão e Milds não precisa tratar. Então, olha aqui, ó, serpinginosa. Esse paciente, às vezes, quando ele inflamou aqui, ó, ele não percebeu, não. Nem aqui, muitas vezes, ele percebe. Às vezes, ele só vai perceber quando já está chegando aqui, próximo da mácula, tá certo? Então, como ele causa atrofia, causa cicatriz e ela tem um curso progressivo, o tratamento é imunossupressão. Qual que é o principal diagnóstico diferencial aqui? Para lembrar, tuberculose, que tem a forma de coroidite serpendilosa-like. Lembra que TB é tuberculose, tem que ter vaso sanguíneo. Então, a principal diagnóstico diferencial aqui é tuberculose. Olha que foto linda. Esse é lá da UV de São Geraldo, da Anusa que me forneceu essa imagem. Então, esse paciente, às vezes, ele vai progredindo com esse aspecto helicoidal, ó, peridiscal, superior, até que para ele sentir aqui a mácula, demora. Então, tem que ter um alto nível de suspeição. Vi um paciente com um quadro bilateral, com umas lesões com atrofia atípica, assim, peridiscal, levanta a suspeição que isso pode ser uma coroidite serpentinose, e aí ele vai ter inflamação, tá? E é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês, aula grande, mas eu tentei abordar um pouquinho só para falar o tanto que a gente tem para estudar, cada uma dessas patologias dava para a gente fazer uma aula só, né? Mas como o foco é falar um geral, espero que tenha sido proveitoso, tá bom? Não, Gabi, show demais, gente, né? Fala sério. Peguei Gostaram? vários insights aqui, Gabi, porque às É? vezes a gente está no consultório e quer tratar e às vezes esqueceu como que era, então eu fiz várias Uhum. colinhas aqui para mim. Foi bom demais. Ai, que bom, fico feliz. Muito bom, Mas né, é gente? Maravilhoso. difícil. E assim, o que é difícil para todo mundo. Às vezes a gente falando aqui, fica pensando, não, mas como é que diferencia? É difícil diferenciar mesmo, não é fácil. Na hora que chega, é por isso que a gente brinca que o veólogo ele é muito humilde, porque a gente toma pernada toda hora. Você acha que é uma Sim. coisa, aí de repente vira outra. Então, você sempre tem que ter um leque de diagnóstico diferencial muito importante. E, assim, sempre que possível, se você não tiver dúvida, não inicie o corticoide até pelo menos você descartar a sífilis e a herpes, né? Assim, e a tuberculose, que aí depois você fica mais tranquilo para controlar a inflamação, né? Ô, Gabi, eu tô com duas perguntas. Então, na Hum. toxo, que é a nossa, né, a nossa maioral, a maioria dos casos assim é que manda, você começa 2 dias depois do corticoide, certo? 48 horas depois, mais ou menos. Isso. Na Depois prática, que Tereza, iniciado. eu só falo com o paciente assim, começou a tomar um antibiótico, comece com corticoide. Porque o paciente às vezes não acha o medicamento e começa a tomar prednisona. Aí é um Uhum. problema. Então, Aí é um problema. assim, no paciente do consultório, é tranquilo, eu passo os dois juntos, só falo para ele começar o antibiótico. Agora, necrose e sífilis, o paciente está internado. Então, a gente conta 48 horas mesmo e inicia o corticoide. Beleza. Outra pergunta, Gabi. Na Hum. parte de TB, vocês Uhum. lá no São Geraldo, ou você na sua rotina, você solicita o IGRA? Ó, a gente tem uma discussão grande quanto a isso. A gente solicita, assim, um ou outro. Não solicita os dois. Porque se solicitar os dois, a chance de dar confusão diagnóstica é altíssima. A gente viu agora no Congresso São Geraldo vários casos que provavelmente não eram TB, já tinha um teste tuberculino negativo, aí fez um IGRA, veio lá um IGRA positivo. Aí vira uma Aí começou a confusão. tratar, às vezes, pelo IGRA, né? Isso, aí você vai tratar o paciente no melhor, estava bom com a imunossupressão. Então, você tenta escolher. O teste Uhum. tuberculino que é difícil de fazer, eu falo para o paciente muitas vezes fazer no posto. Posto de saúde quase sempre vai ter, porque tem esse incentivo do Ministério, né? Por causa Sim. da tuberculose, então é mais fácil ele conseguir no posto do que no laboratório. O IGRA, para liberar pelo convênio também, é uma novela. Tem que fazer relatório, às vezes tem que pagar de toda forma, De toda forma, mas os meus pagam, assim, às vezes, é, quando... Sabe, entendi. mas se não tiver, pode fazer. Ô, Gabi, outra Um coisa ou outro. importante é que nessa era de sífilis, né, que a gente está agora nessa volta dos casos, essa sífilis clássica da fase primária, secundária, muitas das vezes a gente não vai pegar, a gente vai ver realmente a sífilis terciária. Então, chegou um paciente agora, 15 dias, lá na polícia, Ah, então ele veio com papiledema bilateral. Então, super uhum. saudável,
Aí fui perguntar da vida dele, né? Uhum. Da vida e, né, sexual, da vida ativa dele, né? Como é que era. E ele me relatou o parceiro que ele tinha, tal. E de repente eu fui perguntando das fases iniciais do eritema Uhum. nodoso, fui perguntando das pápulas. Não, doutora, uns 2 meses atrás realmente tiveram isso, desapareceu. E aí, então, Aham. assim, gente, não esquecer de perguntar. Tem que Não perguntar. se ater, né? A gente que às vezes não é alveólogo, então não se ater apenas ao achado fundoscópico ali do papiledema ou da Uhum. coroidite multifocal. Então, lembrar dessas fases iniciais que o paciente vai falar. E aí Vai. não deu outra, Gabs. Na hora eu pedi para ele o Uhum. VDRL e o FTABS. Então, veio o FTABS, tá? Positivo, e o VDRL em queda. Veio um Uhum. VDRL um pouco em queda do que o habitual. Logo capital. Fez punção licórica e está internado. Já está 15 dias Tratando. internado. E o papiledema melhorou. Fui lá vê-lo na interconsulta Na é, PM, né? na PM, tinha melhorado bastante o papiledema e os sintomas dele visuais também. Então, é só uma É. dica, sempre lembrar dessa E parte o paciente melhora mesmo, sabe? É uma uveíte que dá gosto, assim, de tratar, porque o paciente vai melhorar, você vai explicar para ele muitas vezes não quer ficar internado, mas você tem que explicar que é tecido nobre, que é sistema nervoso central, que ele tem que ter acompanhamento. Teve Uhum, licor acometido, esse paciente vai ter acompanhamento neurológico por toda a vida, assim, por muitos anos. Então, não pode deixar de motivar o paciente a receber o tratamento adequado, sabe? Essa parte das perguntas, se você for no paciente com sífilis, ele vai te falar. Ou da lesão genital, às vezes ele não fala, mas se ele teve a lesão de pele, por isso que ele fala, na ele anamnese da fala. uveíte a gente fala, você já teve alguma lesão na pele diferente que você identificou? Porque se tiver, mais um alerta para você tratar. Porque como tem esse período de latência grande, às vezes o paciente passa anos aí com a sífilis sem saber. E aí chega Sem para a gente com a saber. uveíte. E a gente Ô, tem visto gente, assim, demais, é, viu? é igual você falou, Gabs, na aula passada, do cabelo do pé até o dedo, tá? É Então, tudo. lembrar disso virou meu mantra, tá, Gabs? É. E é cabelo mesmo, ó, arada, fica branco, Isso, se é tudo. exatamente. Vai perguntando que uma hora já. Ó, gente, foi muito enriquecedora, uma aula fantástica. Que bom, E você fico feliz. sabe, só orgulho, né? Obrigada, Tê. Misericórdia, muito orgulho. Gabi, e uma Alguma dúvida. Oi. pergunta aí? Em relação à toxoplasmose congênita, por Hum. exemplo, se eu vi uma lesão roda de carroça, é, Uhum. não está ativa, né? Roda de carroça. Eu trato mesmo assim? Você tá falando o quê? Você viu um neném com 4 meses, tipo isso? 4 meses ou recém-nascido, por exemplo. Tá, Um aí ano. vai tratar. Específico é primeiro ano de vida todo tratando. Corticoide que vai variar com a inflamação. Ah, se for ativa, Então, pode. toxo congênita é igual a toxo tratado. Esse paciente vai tratar por um ano de vida todo. Aí E o aí que naquele vai... esquema alternado? Dias Oi? alternados? E naquele esquema de dias alternados? Não, tratamento clássico mesmo. Então, vamos supor, lá no NUPAD, na toxoplasmose, que é o centro de referência de Minas todo, né? Do SUS. Esse paciente recebe o tratamento clássico, sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. Essa mãe dá. Diluído, recebe xarope, tudo bonitinho. E se precisar associar o corticoide, associa. Mas não fica internado. Mas esse neném trata por um ano de vida. Então, às vezes, a gente está lá com um paciente com IgM positivo, fez soroconversão no finalzinho. Às vezes, a lesão não é macular, ela é periférica. Está sem Uhum. vitreite, mas esse paciente está recebendo tratamento. Se no controle tem vitreite, tem inflamação ou uma vasculite importante, é igual a tratar. E no neném, porque é esse IgM positivo, a gente vê essa lesão que a gente fala que é a puntata. Lembra da puntata externa, o S de toxoplasmose, porque é essa lesão mais esbranquiçada, um pouquinho mais profunda. Então, essa lesão, que ela ainda está um pouco menos grave, você trata com corticoide e às vezes esse neném volta, você quase não vê onde tem a lesão ali. Então, tem que tratar. E, infelizmente, a gente vê assim, gente, paciente que é acompanhado, que faz o pré-natal, a mãe soro converte e o gineco, o obstetra, às vezes um lugar muito sem acesso, fala para a mãe ficar despreocupada que não vai afetar o neném. E aí vem aqueles nenenzinhos todos comprometidos, porque a mãe não recebeu o tratamento também durante a gestação. Então, assim, é uma conscientização que tem que ter muito grande. Tanto que o Mas aí o protocolo esquema do... clássico é 42 dias ou aí depois você Não, faz alternado ou é um ano de esquema não, clássico? esse neném vai tratar um ano. É diferente Esquema do... todo dia. Exatamente. É diferente do adulto. Entendi. Entendeu?
Isso é o pediatra que vai tratando, tá, gente? O veólogo, ele vai dando a contrarreferência do quadro ocular, mas é uma doença sistêmica, então é acompanhamento com infectoped. Lá no Odilon, quando a gente vê, e eu tive poucos casos aí de toxo congênita, mas quem trata realmente vai para o pediatra. A gente só meio que diagnostica a lesão. Você só fala que tem retinocoroidite, entendeu? Perfeito. E aí eles vão pedindo, avalia se está com inflamação, eu tenho que usar corticoide ou não, entendeu? Mas é um ano de vida tratando. Uma dúvida que eu também tenho, lá na arterite Cariellis, eu posso falar, quando eu ver ela isolada, que eu estou diante mais de um veite posterior infeccioso, ou não tem essa relação? Não, você pode ter arterite em outros quadros, mas ela classicamente foi descrita na toxoplasmose. Então, por isso que muitas vezes você descreve um quadro de toxo, e você vê a arterite, você fala, isso é toxo mesmo, entendeu? Mas é só a forma da inflamação. Tem um estudo bonito que esqueci o nome do autor. Ele fez com a endocianina na arterite de Cariellis, lindo, ela melhorando. Muito bonito, vou achar depois. Bem, gente, então... Obrigado. Isso, né? Nada. Muito perfeita, bom, Gabi. De ouro. Parabéns. Gabriela. Aqui presente. Obrigada. Olha o Éder aí, firme. Ei, tudo bem, Gabriela? Tudo, amigo. Eu tenho uma dúvida aí, queria perguntar a Gabriela. Primeiro, parabéns pela aula, excelente aula, tá, Gabriela? Obrigada, Éder. Deixa eu te perguntar um negócio em relação à recidiva em paciente de mais de uma vez. Por exemplo, eu tenho um paciente de mais de 40 anos, a quarta recidiva que tem de toxoplasmose. Aí eu perguntei para ele se já fez o tratamento um período maior, por 3 meses, né? Aí ele falou que da outra vez fez. Nesses casos, assim, você trata por 30 dias só ou você faz 3 meses novamente para evitar a recidiva? Aí, entra assim, paciente que já teve 3 episódios em 1 ano, a gente já considera, já indica tratamento profilático. Então, suponhamos, seu paciente teve 3 episódios, você já estaria autorizado a tratar e depois manter Bactrim, um comprimido em dias alternados, por 1 a 2 anos. Então, esse tratamento reduziu a recidiva. Agora, quando você está com esse paciente, 3 episódios, na quarta, você vai tratar, aí Gabriela, tratamento clássico, os 42 dias, ou seja, 6 semanas, não precisariam ser 3 meses, mas aí eu mantenho profilaxia. Aí a profilaxia com Bactrim. Então, nesse caso seu, eu passaria azitromicina, um comprimido de dias alternados, pirimetamina e o ácido folínico com corticoide, tratamento clássico. Certo. Não estou passando a sulfa porque está em falta, tá? Ok. E aí, terminou de tratar Bactrim F, um comprimido de dias alternados. 1 a 2 anos. 1 a 2 anos. 1 a 2 anos. Tem paciente que a gente mantém o resto da vida, tá? Paciente olho único, tá com a lesão lá beijando a fóvea. Eu não vou arriscar tirar. Porque às vezes a gente tira esse paciente recidiva e até que você explica que não foi, entendeu? Então, assim, casos que são dramáticos, olho único, já tem esse critério diagnóstico para profilaxia, a gente não tira. Outro critério para profilaxia, às vezes não são 3 episódios em 1 ano, mas é um paciente que tem toxo congênita. Uma lesão é bem macular, a outra beija a fóvea. Ele teve um quadro mais grave, começou a aumentar aquela cicatriz perto da fóvea, mantém profilático, porque o profilático faz diferença, entendeu? Esse paciente, especificamente, não é no pé da mácula, sabe? Ele é periférico. Não foi num ano, teve um ano passado, uns 3 anos atrás, sabe? Não Sei. Não. E baixa a visão dele, não? A visão dele tá baixa, Éder? Ele não, a visão dele caiu, né? Quando ele esteve lá comigo. Caiu. Grande, caiu para 20/200, mas agora já está 20/25. Bom que melhora. Mas assim, eu não sei se você tratou com o clássico, acho que nesse caso vale tratar com o clássico, porque é muito desconfortável, né, ficar tendo uma inflamação ocular. É desagradável também, e você tem um risco uma hora de ter uma lesão maior ali, fazer uma oclusão, até descolar. A gente vê uns casos de toxo muito atípicas, assim, como as oclusões horríveis, que às vezes não melhoram com a inflamação. Então, acho que nesse caso eu trataria com clássico e faria uma profilaxia se já teve uma indicação, assim, de episódios próximos, sabe? Acho que pode beneficiar o paciente. Então, seria o Bactrim F, dias alternados, por 2 anos. Isso. Tá, ok. Ou você pode deixar a segunda, quarta e sexta. A gente, às vezes, deixa alternado, que dá um pouquinho mais de 3 vezes na semana, né?
Mas Certo. essa lesão periférica 3 vezes na semana já tá ótimo, tipo segunda, quarta e sexta, um comprimido só. Libera no final de semana, né, Gabs? Libera no final de semana. Bem, Que ele vai Ai, perguntar ai. se pode beber. Isso, ele pergunta. Estou com dias alternados lá na polícia também. Ele pergunta se pode Ele beber no final pergunta. de semana. Exatamente. Ô, gente, olha, fantástico. Eu queria agradecer mais uma vez todo o curso, né, Foi que foi ótimo. realizado durante esse ano. O nosso canal do YouTube teve muitas visualizações, a gente conseguiu atingir pessoas do país inteiro. Devido a isso, né, teve esse sucesso aí no nosso fellowship, no número de inscritos. Então, a gente fica, assim, muito feliz de toda a dedicação do nosso corpo clínico, no empenho na realização das aulas. E só gratidão, tá? Por vocês nos assistirem. Continue nos assistindo aí no nosso canal do YouTube e acompanhando aí os nossos convites nas aulas no Retina Underline Instituto no Instagram. Daremos um recesso agora. Hoje foi a nossa última aula do ano, mas em janeiro estaremos aí com todo o gás com o curso de retina cirúrgica. Então, muito obrigada. Fiquem com Deus. Um Feliz Natal para vocês e todos da sua família e um ano novo abençoado para todos nós. Isso aí, gente. Boa noite. Obrigada a presença de todos, viu? Feliz ano Boa novo noite. para todos. Tudo de bom para Amém. todo Até mundo. mais, pessoal. Tchau, Nos tchau. encontramos ano que vem. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.